Então vamos lá, função modular agora. Nós estamos assumindo que nós já vimos a definição de módulo, né? E como que a gente define funções por duas leis e tudo mais, mas a gente vai revisando aqui ao longo dos exercícios. Então, o exercício 363 do livro, construa os gráficos das seguintes funções. E eu selecionei os dois aqui que eu achei interessantes, né? O D e a F. Então vamos começar aqui pelo D. Ok. Beleza, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o gráfico. Ok? Construa o gráfico das seguintes funções. Bom, se a função fosse essa aqui, ó, f de x igual 2 menos 3x, ok? Teria dificuldade para construir isso aqui. Isso aqui é uma função polinomial de grau 1, o gráfico vai ser uma reta, então a gente desenha o gráfico disso aí de forma natural, ok? Nós vamos fazer exatamente isso. E do resultado para essa, deixa eu chamar essa função aqui de, que essa função aqui não é a f, né? Vou chamar essa função aqui de G. Vou chamar essa função aqui de G. Ou seja, G é a função que está dentro do módulo, ok? A f é o módulo da G. Então, desenhar G, beleza. Então, essencialmente, o que nós vamos fazer? Nós vamos desenhar G, vamos supor que a G tem um gráfico desse tipo. E então, o gráfico da f, a f ela é o módulo disso, então ela só pode assumir valores positivos, né? O sinal da minha função, né, os valores da minha função, eles são atribuídos no eixo y aqui, né? Isso significa que se a minha f é módulo de alguma coisa, então ela só pode assumir valores positivos para qualquer que seja x. Eu jogo nessa máquina que ela vai me voltar um valor maior ou igual a zero, positivos ou zero, né? Isso significa que se esse aqui for o gráfico da G, o gráfico da f eu simplesmente vou rebater a parte que ficou para baixo, aqui que tem valor negativo aqui no eixo vertical, né? Eu vou rebatê-la, vou espelhá-la como se o eixo x fosse um espelho, né? Então ela ficaria algo desse tipo aqui, ó. Ok? Então o de vermelho seria o gráfico da f, ok? E o de amarelo, que vai desde aqui até passando aqui para baixo, seria o gráfico da G. Então, essencialmente seria isso, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos desenhar o gráfico dessa forma, a gente vai desenhar o gráfico da G, tá? Beleza? E aí nós vamos rebater, e a gente vai desenhar o gráfico da F. Depois que nós fizermos isso, aí nós vamos fazer a forma algébrica detalhada, correta, aqui, assim, né? Correta, que jeito que você teria que fazer. Você separa em casos e esboça o gráfico para cada caso na região correta, né? Essa seria a forma de fazer. Mas uma forma rápida de fazer é você desenha o gráfico da função que está lá dentro e aí depois você espelha o que tiver para cima, você rebate. O que tiver para baixo, você rebate para cima. Essa é a forma rápida de você obter o gráfico. Mas nós vamos fazer das duas, ok? Então a primeira forma então primeira forma, deixa eu escrever aqui. Então a primeira coisa que você pode fazer é o primeiro método, vamos ver isso. Então seria, o que nós temos que fazer? Vou colocar desenhar, não, coloquei esboçar. Esboçar é o gráfico da G, né? Esboçar o gráfico da G e espelhá-lo para cima. Vou colocar isso aqui entre aspas porque está embutido nessa de espelhado para cima, está embutido que a parte de baixo, né? Tem que refletir
para cima. Então esse é o primeiro método, ok? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar, né? Você vai ter a expressão, então você vai pegar a G é essa função, então vamos desenhar o gráfico da G, aqui ó, o gráfico dessa função. Ok, isso aqui era só uma observação, às vezes o gráfico da G não tem nada a ver com isso, vou apagar isso aqui. Então, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui embaixo aqui. G de x igual a 2 menos 3x. Então é 2 menos 3x. Vou colocar ela na forma mais usual, que é o termo que tem o x primeiro, né? Mais 2 aqui, né? Então essa daqui é a forma da G, ok? Esse daqui é o coeficiente angular, né? Coeficiente angular. Esse daqui é o coeficiente linear, né? Coeficiente linear, ok? O coeficiente angular está dizendo o seguinte, que para cada uma unidade que eu andar no sentido positivo para x, né, que é da esquerda para a direita, eu vou descer 3 unidades no eixo y, né? Então o gráfico da minha reta vai estar inclinado vai estar declinado, né? Beleza, é só informação. E ela vai cortar o eixo x, o eixo y exatamente na altura 2, né? Então só para a gente ter uma ideia, né? O gráfico vai estar para baixo e ela vai ter que cortar na altura 2. Né? Mas como que nós fazemos o gráfico de uma função polinomial de grau 1? Eu pego como o gráfico é uma reta, né? Eu pego dois números, dois valores para x, acho o respectivo valor para y, marco os dois pontos no plano e traço a reta. Então vamos pegar aqui valores bons para fazer cálculo, né? Então, por exemplo, eu posso calcular aqui, ó, quem que é o g de 0, ok? E quem que é o g de 1. Okay. O g de 0, joga 0 aqui, vai ser 2, que é o próprio coeficiente linear. E o g de 1, joga 1 aqui para x, vai ficar menos 3 mais 2, menos 1. Então, disso aqui, eu tenho que o ponto 0 e 2 e o ponto 1 e menos 1, eles pertencem ao gráfico da G, ok? Então, vou marcar esses dois pontos no plano cartesiano e traçar a reta, ok? Vou fazer isso aqui numa próxima página aqui. Vamos colocar uma malha aqui para a gente marcar. Eu achei esse aqui um pouquinho para cá, cadê? Aqui, mais ou menos aqui, ok. Ok. Então eu tenho aqui o x, aqui eu vou ter o y. Então vamos lá. Eu vou marcar o 0 e o 2 e o 1 e o menos 1. Ok? Então vai ficar como? Marcar aqui de verde. Aqui é a origem, né? Então é 0 para x, 2 para y. Seria esse ponto aqui. E o outro ponto é o 1 e o menos 1. Então eu vou marcar. Aqui está o 0. 1 para x e menos 1 para y. Então aqui está o 1. Aqui está o menos 1. Então eu encontro, o ponto vai ser aqui. Moral da história, a minha função g, ela passa por esses dois pontos. É uma reta que passa por esses dois pontos. Então eu traço a reta aqui. Só para ficar melhorzinho, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Vamos lá. Vai ter que passar por aqui, por esses dois aqui. Acho até que dá pra... Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu diminuir um pouquinho mais. Vai aqui. Ok. Posso pegar aqui. Manda 3 pra cá, então ele vai começar aqui.
para baixo, vai estar passando por aqui mais ou menos. Beleza. Então essa daqui é a reta, ok? Está passando por esse ponto 1 e menos 1 e pelo ponto 0 e 2. Essa daqui é o gráfico da minha função g, ok? É o gráfico da função g. Função g, função polinomial de grau 1, ok? Então o gráfico é uma reta, ela vai estar declinada. Note que ela está declinada e corta o eixo y no nível 2, ok? Então aqui está o nível 2, deixa eu marcar aqui. Então o nível 2, aqui é o 1, aqui é o menos 1. Beleza? Então esse é o gráfico da g. Agora, se nós estivermos fazendo aqui por esse método, né, o que eu tenho que fazer? Eu desenhei o gráfico da função, agora a parte que passou para baixo, né, do eixo y, eu vou espelhá-lo para cima, ok? Como se o eixo x fosse um espelho mesmo. Isso, então essa parte daqui vai ter que ir para cima, né? Então, como é que a gente faz aqui? Vou colocar de outra cor. Vou colocar aqui dessa. Ou seja, o eixo y está aqui, ok? Então daqui para cima a reta verde está valendo, ok? Daqui para cima a reta verde está valendo. Agora daqui para baixo essa parte da reta verde aqui, ela não condiz com o gráfico da função f, porque a minha função f é módulo de alguma coisa. Então isso aqui não vai fazer parte do gráfico da f, é o gráfico da g. Então vou espelhar essa parte aqui. Então, olha, é espelho. Vai ser uma reta também, é o espelho dessa parte aqui para cima. Então ela vai começar desse ponto aqui. O espelho do ponto 1 menos 1 é o ponto 1, 1. Né? Se eu for olhar aqui, o espelho desse ponto aqui é o menos 1, aqui vai ser o 1. Aqui vai ser 1. Então a minha função ela vai ter que passar por aqui, ó, por esse ponto. Então a partir daqui ela vai para cima, ok? Então como fica? Fica assim, ó. Sai daqui e passa por aqui. Vamos ver aqui. Aqui. Tem um. Aqui, mais ou menos assim. Isso. Isso. Beleza. Então, nós ficamos com essa parte aqui. Né? Então, o gráfico da G, que não é o que eu quero, o original, é a verde. A parte rebatida da G vai para cima, aqui. E aí nós temos essa parte aqui, ó, que vai daqui até aqui. Epa. Daqui até aqui. Okay. Então, essencialmente, o gráfico da minha H seria essa parte aqui. Vou pegar mais um aqui. Daqui para cá. Então, o gráfico da minha função h é essa parte aqui. Então, esse é o gráfico que eu quero. H não, f, né? Esse aqui é o gráfico que eu quero, o gráfico da função f. Então, esse foi o primeiro método. Eu construí o gráfico da g, que era a parte, que era o que está dentro do módulo, e aí o que foi para baixo eu reparte para cima. Beleza, essa é uma forma de nós fazermos. Agora, tem uma outra forma. Essa, para mim, é a forma mais rápida quando você não tem muito... Assim, não tem muita... muita necessidade de precisar os pontos certinhos, você só quer dar um esboço. Então ela vai fazer isso aqui, vai passar nesse ponto aqui, vai subir e assim por diante. Agora, como que é a forma oficial de se fazer? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar
a função, vou abrir uma outra página aqui. Então, sai daqui. Beleza. Então, a segunda forma aqui, o segundo método. Na verdade, é a mesma coisa, né? Só o outro que é um pouco mais rápido. Usando a definição de módulo. Definição de módulo. E qual que é a definição de módulo? A definição de módulo é que módulo de um certo número x, ele pode assumir duas expressões. Ou o próprio x, a própria coisa que está aqui dentro. Okay. Se essa expressão que tiver aqui dentro for positiva, ou zero, né? Ou então o oposto disso. No caso em que a expressão que estiver dentro desses dois palitinhos aqui, a expressão que estiver aqui dentro for negativa. Okay? Para um certo x de número negativo, por exemplo. Então, o que a gente faz? A gente coloca um menos aqui exatamente porque se essa parte é negativa, com o menos vai ficar positivo. Moral da história, o módulo de qualquer coisa é sempre positivo. Se ele já era positivo, eu só repito. Se ele for negativo, eu troco o sinal dele, aí ele fica positivo. Mas o moral da história é que isso aqui é uma notação, né? Você tem uma expressão aqui dentro com os dois palitinhos. Quando você for fazer o gráfico de alguma coisa, você tem que tirar, dar um jeito de tirar isso aqui. Para você tirar, você usa a definição. Ou você simplesmente apaga, pegando simplesmente o que está aqui dentro, quando você souber que o que está aqui dentro é positivo, ou então você apaga colocando o sinal negativo. Ok? Beleza, então essa é a definição de módulo e é isso que nós vamos usar nessa parte aqui. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é quando... Então, a pergunta é... Vou colocar assim, que é de questão, né? Pergunta. Né? Quando é que quando é que eu tenho que estudar o sinal dessa expressão aqui, ó. Eu não vou nem colocar como pergunta, assim, ó. Temos que estudar o sinal. Ó, temos que estudar o sinal dessa expressão que está dentro do módulo. Sinal da expressão. Dois S aqui são dentro do módulo. Ok? Por quê? Porque eu tenho que estudar essa expressão aqui para saber para quais valores de x essa expressão é positiva e para quais valores de x essa expressão é negativa. Porque para uns certos valores de x, como eu sei que essa expressão vai ser positiva, então eu consigo tirar esses dois palitinhos que simbolizam o módulo, simplesmente colocando a própria expressão lá dentro, porque eu sei que ela será positiva. Para certos valores de x onde ela será negativa, eu tiro aquele módulo colocando o sinal negativo antes, usando a definição. Então, isso é usar a definição. Ok? Então, o que seria estudar o sinal? Como que eu estudo o sinal? Ok? Como que eu estudo o sinal disso que está aqui, ó, que está aqui dentro? Né? Simplesmente eu tenho que saber quando é que isso aqui é positivo ou negativo. Ok? Então, assim, essencialmente, isso aqui dentro era G lá do primeiro caso. Né? Mas beleza, o que você vai fazer? Você vai igualar a zero. Ok? A primeira coisa. Então, iguala isso aqui a zero. Porque aí você vai saber quando é que ele é zero. É o primeiro passo para você saber quando é que ele é maior que zero e quando é que é menor, é saber quando é que ele é zero. Ok? Então, vou pegar aqui, ó, fazendo devagarzinho isso aqui, né? Então, vai ficar aqui, ó, 2 menos 3x, que é o que está lá dentro, eu vou igualá-lo a zero. Ok? Então, aí eu vou ter o quê? Menos 3x, vou passar esse 2 para cá, vai ficar menos 2. Então, vai
ficar... agora eu vou passar esse menos 3 que está multiplicando o x para cá. Então... então vai ficar x, e aqui vai ficar menos 2 dividido por menos 3. Então isso aqui dá o quê? Isso aqui dá 2 terços, ok? Então x é igual a 2 terços. Isso significa que aquela expressão que está dentro do módulo, ela zera quando x for 2 terços, né? É exatamente, né? Se eu jogar aqui 2 terços, então eu vou ter aqui, né, 2 menos 3 que multiplica 2 terços. Eu corto esse 3 com isso, vai ficar 2 menos 2, vai zerar. Beleza. Então eu já sei onde é que essa expressão aqui zera. Essa expressão zera nesse valor, 2 terços. Agora, como que eu estudo o sinal disso? Então, essencialmente, eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui a reta, eu tenho o valor. Vou marcar esse valor zero aqui, né, o 2 terços. Ok? E aí eu vou olhar para essa... Se eu fosse desenhar, eu vou olhar para essa expressão aqui como se fosse a expressão de uma função. Porque, na verdade... assim, lá no caso 1, ela era exatamente a função g. Né? Então, vou olhar para essa daqui. E aí a questão é, essa função aqui é uma função polinomial de grau 1, né? A variável está elevada a 1, a potência 1. Então, o gráfico dela é uma reta com inclinação para baixo, né? Ou seja, com declinação, porque aqui é negativo. Okay? Então, vai ser uma reta no plano, o gráfico dela, e essa reta vai cortar o eixo x, meio esquisito, vai cortar o eixo x, né? Então o eixo x eu estou assumindo que é esse aqui, né? Ela vai cortar, a reta que é gráfico da função g vai cortar o eixo x nesse ponto, que é o zero lá da função, a gente chama de zero da função, ela vai cortar nesse sentido, né? De forma declinada, né? Então, essencialmente seria algo do tipo aqui, né? Tá aqui e vai cortar para cá. Isso significa que se eu olhasse aqui no eixo y, né, a minha expressão g, ela seria positiva, assumiria valores positivos para a parte do gráfico que estiver acima do eixo x. A parte do gráfico que está acima do eixo x é a parte no qual o x está para cá, né? Então, o x está aqui, ou seja, o x é menor do que 2 terços. Né? Então, aqui ela vai ficar os valores da minha g. Né? Os valores da minha g serão positivos aqui e serão negativos aqui. Negativos com x acima de 2 terços. Né? Então, negativos. Ok? Beleza. Isso significa o quê? Eu acabei de estudar o sinal dessa expressão que está aqui dentro. Eu sei que a expressão que está aqui dentro, ela é positiva quando o x for menor que 2 terços e ela será negativa sempre que o x for maior que 2 terços. É isso aqui. Ok? Beleza. Então, a gente estudou o sinal, então eu tenho o seguinte, ó. Vamos escrever isso aqui, ó. Então tem o seguinte, a minha f de x, ela é o módulo de 2 menos 3x. Beleza? Ok, agora, só que eu estudei o sinal disso aqui, então eu vou quebrar isso aqui em duas partes. Então vou dizer o seguinte, olha. Essa expressão aqui, isso aqui, ele vai assumir duas expressões para dois casos distintos. O número especial que vem aqui, okay, o número especial que vem aqui é o número 2 terços. Okay, 2 terços é o divisor de águas. E aí a situação é, quando x for menor do que 2 terços, a expressão que está dentro aqui vai ser positiva. Ok? Então,
O que eu faço? Quando eu sei que a expressão aqui dentro é positiva, o módulo dela eu simplesmente coloco ela mesma. Né? Então aqui vai ficar só o que está aqui dentro. Vai ficar 2. Opa. Vai ficar 2 menos 3x. Ok? Agora, então deixa eu colocar aqui a condição. Aqui vão ser as condições. Aqui o x, quando o x for menor ou igual. Por que entra o igual aqui? Né? Quando o x for igual a 2/3, significa que essa expressão que está aqui dentro vai zerar. Ok? Então eu posso colocar ela aqui, né, também, fazendo parte disso. Por que eu posso colocar fazendo parte disso? Vocês se lembram lá daquela definição de módulo? Vai ser a própria expressão quando x for maior ou igual a zero, ou seja, quando essa coisa aqui zerar, a expressão que está aqui dentro zerar, ela assume, o módulo dela também assume o valor dela mesmo. Só muda o sinal quando ela for negativa. Beleza? Está gravando aqui, tá ok. Ok. Bom, e qual que é o outro caso aqui? O outro caso aqui, ó, x menor que 2/3, x menor ou igual que 2/3, e x maior, estritamente maior que 2/3. Nesse caso aqui, quando x for estritamente maior que 2/3, eu sei que essa parte que está aqui, isso que está aqui dentro, será negativo, ok? Então, o módulo de algo negativo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa coisa, colocar aqui e trocar o sinal dela, colocar um sinal negativo antes dela, ok? Então, vai ficar que eu vou repetir essa parte aqui, 2, opa. Aqui vai ficar 2 menos 3x. Beleza. Agora o que eu vou colocar? Vou colocar um sinal negativo nela. Ok? É exatamente por isso que o módulo de qualquer coisa é sempre positivo. Por quê? Nesse caso que o x é estritamente maior que 2/3, se eu pego um x estritamente maior que 2/3, 10, por exemplo, 2/3 é um número menor do que 2, né? Menor do que 1, inclusive. Então, pega um número maior do que esse daqui. Por exemplo, 10. Pega o número 10, joga aqui. Então, vai ficar 2 menos, olha só para o branco, 2 menos 3 vezes 10. Então, 2 menos 30. Vai dar negativo, né? Menos 28. Então, aqui dentro do parênteses está menos 28. Quando eu coloco esse menos aqui, fica positivo. Ok? Então, essa expressão aqui ela é positiva. E ela só é positiva porque eu coloquei o menos na frente, né, englobando todo mundo. Beleza? Ou seja, então então a minha função é uma função que é definida por duas leis. Então o que eu faço? Eu desenho o gráfico dessa função nessa região, desenho o gráfico dessa função, né, restringo essa região e aí eu junto tudo. O resultado vai ser equivalente a esse aqui, né? O resultado vai... Cadê? Eu coloquei na outra página aqui, né? O resultado vai ter que ser algo desse tipo aqui. Beleza? Bom, então vamos lá. Beleza, então vamos desenhar o gráfico disso aqui. Qual que é o gráfico dessa aqui primeiro? Vamos desenhar, não com toda a precisão aqui, só para a gente ter uma ideia aqui. Então tem algo assim. Ué. Então tem algo assim, então eu vou pegar aqui o 2 menos 3x, 2 menos 3x, quando o x é 0 está no 2, quando o x é 1 está no menos 1, né? O gráfico é algo desse tipo aqui, né? Passa aqui pelo 2, né? 0 quando 1 passa pelo menos 1, que é aquilo que nós havíamos feito lá no primeiro caso. Ok? E aí o gráfico vai ser algo desse tipo aqui, né? Aqui, beleza.
mais ou menos assim. Okay? Então, esse é o gráfico dessa primeira parte aqui. Okay? Agora vamos fazer o gráfico dessa segunda, menos aquilo dali. Né? Eu vou chamar essa função aqui essa função de h, por exemplo, h de x é igual a menos 2 menos 3x. Esse método aqui, ele é para você chegar no gráfico, né, ele é bem mais detalhado, né? Quando você tem a ideia de como trabalha com módulo, você faz um desenho, rebate para cima e assim vai. Né? Mas, sei lá, tem funções que você não vai ter ideia do gráfico, então é assim que você teria que fazer. Okay? Essa daqui é tranquila, né? Então você já tem ideia do gráfico. Mas quando você não tem ideia do gráfico, quando você estiver fazendo funções lá no cálculo 1 com derivadas, se tiver um módulo lá, você vai ter que repartir, vai ter que fazer o gráfico da função de um jeito, depois ir para o outro caso, fazer o gráfico da função da outra forma e juntar. Né? Então esse aqui é a forma que sempre dá certo. Né? Que dá certo quando você não souber o gráfico em geral. Essa é a forma oficial que você teria que fazer. Estou fazendo aqui, você já sabe o resultado, que já viu que está lá, deve estar achando que está muito mais complicado, mas oficialmente seria assim que faria. Né? Então vou fazer o jogo de sinal aqui, vai ficar menos 2, menos com menos mais. Né? Então aqui vai ficar 3x. Esse menos eu vou colocar aqui na frente, aqui, né? Só para menos 2 e tal. Essa daqui é a minha função h. Ok? Então, agora eu tenho que desenhar o gráfico da função h. Okay? Essa aqui é a minha função h. Note que ela é uma função que está inclinada para cima. Okay? E o coeficiente linear dela é menos 2, ou seja, quando ela corta o eixo y, ela corta no menos 2. Beleza? Então, vamos fazer o gráfico dela aqui, só para aqui no canto, aqui, sem muito rigor, só para... Né? Não sei se eu tinha colocado, vou colocar de verde aqui. Primeiro, quais são os pontos aqui, né? Quando é 0, é menos 2, então vai passar por aqui. Vamos supor que o menos 2 seja aqui, né? Menos 2. E quando é 1? Quando é 1 vai ficar 3, quando x é 1. 3 menos 2 dá 1, então 1, 1. Bom, se aqui é 1, então menos 2 fica ruim aqui, né? Vamos colocar aqui menos 2 aqui um pouquinho mais para baixo. Menos 2, aqui para menos 2, aqui é 1. Então vai passar por esse ponto aqui, né? 1 e pelo 0 menos 2. Então, vou colocar de azul aqui. Então o gráfico dela vai ser algo assim, né? Aqui, né? O gráfico dela vai ser algo assim. Pra cá, aqui também. Aqui, né? Ok, mais ou menos isso aí. Beleza, então agora o que eu tenho? Eu tenho duas informações, olha só. Eu tenho esse gráfico aqui, que é o gráfico dessa primeira parte aqui. Ok? Então, essa primeira parte aqui, o gráfico dela está aqui. Vou passar por aqui. Ok? E enquanto que essa segunda parte aqui, que eu chamei de h, o gráfico dela está aqui. Então, qual que é o gráfico da minha função f? O gráfico da minha função f, ela assume o gráfico dessa função nessa região e o gráfico dessa nessa região. Ou seja, o gráfico da minha função f é esse gráfico aqui, azul. Aqui eu coloquei azul também. Só que quando x for menor ou igual que 2/3, eu uso esse gráfico. Quando x for maior do que 2/3, eu uso esse outro gráfico aqui. Ok? E aí, o fato é que, coincidentemente, como a função é muito simples, né, o número 2/3, se a gente for ver, 2/3 é um número que é menor do que 1. E você consegue ver aqui no gráfico aqui, ó, 2/3. 2/3 é exatamente esse número aqui, ó.
ok? Esse número aqui, ó. Esse número da interseção aqui. Esse aqui, que é igual a esse aqui também. Aqui. Ok? Isso significa o quê? Que antes de 2/3, que é a interseção do azul com o eixo X, antes de 2/3, eu vou usar esse gráfico. Né? E aí eu descarto essa parte, porque esse gráfico só está regido nessa região. Depois de 2/3, né, de 2/3, eu vou usar esse gráfico. Então, nesse gráfico aqui, eu vou descartar essa região aqui de baixo. Vou usar só essa daqui para cá, que seria essa parte acima. Então, se eu for unir esses dois gráficos, eu vou pegar esse ramo aqui do primeiro gráfico e no segundo gráfico e descartar isso aqui, e no segundo eu vou descartar isso aqui e pegar isso aqui. Então, vai ser esse e esse. Quando eu monto isso aqui tudo junto, né, isso fica algo assim, né? Ele vai ficar, se eu pegar essa parte aqui e colocar aqui certinho, ele vai ficar algo desse tipo aqui, ok? Que era exatamente o gráfico quando a gente fez o gráfico usando a ideia da espelhagem, né? Então, moral da história, você pode, o ideal é, geralmente você, quando está fazendo exercício, você não precisa, geralmente, né? Você precisa só ter uma noção de como é o gráfico da função, quando isso for necessário, né? E aí você usa o primeiro método, você tem uma ideia de como é que desenha a função sem o módulo e depois espelha tudo para cima. Caso contrário, não tem ideia de como fazer com o módulo, é nesse outro método aqui, usando a definição de módulo. Beleza? Então é isso aí. Esse aqui foi o primeiro, né? O exercício aqui. Esse aqui foi a F, né? Então eu fiz esse aqui bem detalhado, né? Porque é o primeirinho, né? Nos outros nós vamos usar mais a parte da espelhagem. Então eu uso isso aqui e espelho, só para a gente ter a ideia, porque a gente quer construir o gráfico, mas não, assim, dá para construir o gráfico usando essa ideia da espelhagem, né? Da reflexão, né? Nós chamamos de reflexão. Beleza. Então, sigamos. Então, exercício 363, o item F. Né? Então, vamos fazer o gráfico, né, para esboçar o gráfico disso aqui. Ok. Bom, então, usando o método da reflexão, né, o que eu tenho que fazer? Eu vou definir essa G aqui, ó, né? Então, fazer os... Epa, acho que eu voltei demais. Ok. Aí, tio. Aqui. Então... vamos definir assim, seja, vou chamar de g de x, uma função cuja expressão é o que está dentro do módulo, né? Então vai ficar x ao quadrado menos 3x mais 2, beleza. Então preciso fazer o gráfico disso aqui. Isso aqui é um polinômio de grau 2, então o gráfico dela é uma parábola com concavidade para cima, porque o coeficiente da parcela de maior termo aqui é positivo, termo de maior grau positivo. Então só preciso saber, assim, essencialmente, né, seria ideal saber os zeros dessa função, né? Isso aqui vai ser uma parábola, pode cortar o eixo x ou não, né? Então, essencialmente, nós podemos... vamos ver se tem zero aqui pelo método lá da soma e produto, né? x1 e x2. Né? Então, quero dois números cujo produto é 2 e cuja soma é o oposto desse, ou seja, a soma é 3.
Bom, então se eu pegar o 1 e o 2, funciona, né? O produto é 2 e a soma é 3, que é o oposto desse número. Então é garantido que essas aqui são as soluções, ok? O objetivo aqui não era ficar aplicando Bhaskara, né? Era só esboçar o gráfico. Então o objetivo não seria gastar energia com isso. Mas se tiver que fazer, eventualmente, beleza. Então, como é que seria a ideia aqui? Eu tenho... como é que seria a ideia aqui do gráfico, né? Eu vou ter isso aqui, eu vou anotar aqueles números lá, 1 e 2. Então, eu vou supor que eles estejam por aqui, ó. 1 está por aqui, o 2 está por aqui. Beleza. Ok. Agora eu vou fazer o gráfico eu vou fazer a parábola com concavidade para cima, ok? Ela corta o eixo y aqui em qual valor? Ela corta o eixo y quando o x zerar. Quando o x zera é o termo independente aqui, né, que sobra. Então ela vai cortar aqui na altura 2. Né? Então se eu marcar aqui, ó, 1, 2, ok? Então se eu marcar aqui, ó, 1 e 2, então ela vai passar por aqui também, ok? No plano, 3 pontos é o suficiente para você para você desenhar uma parábola, né? Nesse caso aqui, eu sei que a parábola vai passar por aqui e por aqui, ok? Então, eu desenho essa parábola aí. Lembrando que o desenho dessa parábola é a G, não é o que eu quero original, eu quero a F, né? O módulo disso, né? Mas beleza, então estamos fazendo pelo primeiro método aqui. Deixa eu desenhar aqui só um esboço aqui, complicado, né? Ainda não ficou bom, não, peraí. Vou fazer o seguinte, vou desenhar o gráfico da parábola. Opa. Eu vou desenhar o gráfico da parábola e eu coloco os eixos, tá? Que eu acho que fica mais fácil. Então vai ser uma parábola. Vai estar algo desse jeito aqui. Então, vou pegar aqui assim e assim, ok? Então, ok, não ficou bom também de qualquer jeito, mas ó, aqui é o 1, aqui é o 2, vamos assumir que aqui é o 2, beleza? E aqui é o 2 também, ok? Vocês entendem que... Vocês entenderam aí, né, a ideia. Beleza. Então esse aqui é o gráfico da minha função g, ok? Mas eu quero a f, então o que eu faço agora? Eu simplesmente faço uma reflexão com respeito ao eixo x de toda a parte do gráfico da g que estiver para baixo do eixo y, né? Eu vou refletir para cima, né? Então a reflexão com respeito ao eixo x. Então eu tenho aqui, né, o x e o y. Então, vamos fazer o gráfico de branco aqui. Essencialmente, eu vou descer por aqui. Essa parte que passou aqui, eu vou refletir para cima, então ela vai ficar como? Vai ficar algo assim, né? Algo assim, e daí ela sobe aqui. Ok? Então, o gráfico dessa parte aqui de branco é o gráfico da minha... essa daqui é o gráfico da minha f. Aqui é certinho, isso aqui é o gráfico da função f. Se você ouvir um barulho aí, é que tem gente arrastando cadeira lá em cima. Os outros, né? The Others, já viram o filme, né? Beleza, então é isso aí. Desenhei o gráfico da função e rebati. Note que esse exercício foi bem mais rápido que o primeiro, porque no primeiro era para a gente ver como é que a gente faria, né? Aqui o que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que pegar, se eu fosse fazer pelo primeiro método, né? Eu teria que pegar aqui, ó, separar isso aqui em duas, né? Ela é positiva, olhando aqui para vermelha, né?
Vermelho é o gráfico da G, ok? Então, a G assume valores positivos, ou seja, essa expressão aqui dentro assume valores positivos quando x for maior que 2 ou quando x for menor do que 1. Nessa situação, a minha função f ela levaria essa expressão aqui, ok? Ela teria essa expressão de dentro naquela região e menos a expressão de dentro no contrário. Então, não vou fazer por aquele caso, mas dá para escrever aqui, só para não passar batido, né? Então, usando a definição de módulo, temos eu consigo desenhar, consigo escrever essa função f aqui, né, como uma função definida por duas leis, né? A minha função f vai receber o quê? O que está aqui dentro, x ao quadrado menos 3x mais 2, quando a expressão de dentro for positiva, ou seja, quando x for acima de 2 e abaixo de 1. Então, isso aqui ocorre na situação em que x for menor ou igual, na primeira aqui inclui, né, quando zero, menor ou igual que 1, ou x maior ou igual que 2. E vai receber o oposto do que está aqui, ou seja, vou até colocar aqui, ó, menos tudo que tiver aqui dentro, o oposto de tudo que tiver aqui dentro, né? X ao quadrado menos 3x mais 2, né? Na situação em que o x está aonde? Na situação em que o x está nessa região aqui, né? Entre 1 e 2, excluindo o 1 e o 2. É estritamente dentro dessa região. Então, quando o x for menor que 2 e maior do que 1. Então, esse daqui é o... então, a minha f, ou eu escrevo a minha f dessa forma sintética, ou então eu escrevo a minha f como uma função definida por duas leis, onde cada uma das leis está regida numa certa região. Para eu desenhar o gráfico dela desse jeito, eu teria que desenhar o gráfico dessa daqui. É uma parábola com concavidade para cima, só que eu só pegaria a parte da parábola que estiver nessa região. Depois eu teria que desenhar uma parábola, agora com concavidade que está para baixo, né, porque aqui vai ficar menos x ao quadrado, vai trocar os sinais aqui, né? E aí para essa nova parábola com concavidade para baixo, eu pegaria o gráfico dela só que está nessa região. Então, em resumo, lá para o primeiro caso, a parábola que está para cima seria essa vermelha, só que eu pegaria só esse ramo aqui, essa parte do branco. E a parábola que está para baixo lá, no segundo caso, seria uma parábola que estivesse passando aqui, ó. Só que eu só pegaria só a parte dela que está por aqui. Então, eu pegaria só essa daqui. Juntando as duas, eu teria exatamente esse gráfico. Ok? Só para... Mas a expressão da f seria essa daqui. Ok? Se você quisesse fazer o jogo de sinal aqui e deixar explícito, que é o que nós vamos fazer em outros casos, né? A gente vai fazer o jogo de sinal em casos que não der para fazer, a gente não tiver tanta ideia do que é. Beleza? Então é isso aí. Esse é o gráfico dela, né? Aqui. Ou seja, o gráfico dela, deixa eu até apagar essa parte aqui para não confundir. O gráfico da função f não tem isso aqui, né? Okay. Beleza, é isso aqui.
Ok, então nós terminamos o 363. 365, também construir gráfico, né? Aqui tem um detalhe, né? Qual que é a diferença aqui? Aqui eu tenho um módulo em tudo, né? Eu tenho um módulo que ele está englobando toda a expressão está em módulo, tanto nessa daqui quanto nessa daqui, né? Aqui não, aqui eu tenho um módulo numa certa parte e tem um número sobrando, né? Nessas duas e tem um número sobrando, ok? Então o que vai acontecer? É mais ou menos o mesmo estilo daquilo ali, só que quando sobra um número aqui, basicamente você faz esse desenho aqui e você desloca o seu desenho, essa quantidade de unidades no eixo Y, para cima, que está somando. Então é como se a gente pegasse um desenho, um gráfico de função, né, uma função cuja expressão seria só isso aqui e a gente desenha, né, faz o esboço. Depois pega o resultado e desloca uma unidade para cima. Beleza? Então, let's do it. Ok. Ok, então, beleza. Então vamos fazer isso aqui. Vamos fazer das duas formas aqui pra gente, só que pra gente ver, né? Só que eu não vou detalhar do tanto que eu detalhei lá no primeiro exercício, né? Mas, beleza. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro pelo método de reflexão e deslocamento aqui, ok? Então eu vou olhar só para essa função. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Seja, chamar aqui de g de x, de 3x menos 4. E aí eu faço o desenho disso aqui. Qual que é o gráfico dessa função? fx igual a 3x menos 4. Então pega aqui, aqui, ok, aqui. Quando o x é 0, o coeficiente linear aqui é menos 4, então tá. Deixa eu colocar aqui. Que aqui seja, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ok, então a minha função vai passar por aqui, ó, por esse ponto. Quando x é 1, ok, então vai ficar 3 menos 4, vai dar menos 1. Então se aqui for 1, aqui é o menos 1, então a função vai passar por esse ponto aqui, ó. Okay, então o gráfico da minha g é uma reta que passa por esses dois pontos. Então vou fazer o gráfico dela aqui. Vou colocar aqui de verde aqui. Pra cá. Ok, tá. Ok, mais ou menos isso aí. Então essa daqui é o gráfico da G. Agora o que eu vou fazer? Esquece esse 1, olha só para isso aqui. Se esse é o gráfico da G, o que seria o gráfico do módulo da G? Seria simplesmente eu pegar a G e rebater tudo que tiver para baixo ou rebater para cima. Então essa parte que está aqui, né, essa parte que está aqui, eu deslocaria para cima. Ok? Eu refletiria para cima. Então, se aqui é menos 4, menos 1, 2, 3, menos 4, ela teria que passar pelo 4 positivo aqui em cima. 1, 2, 3, 4. Né? Então, a minha função faria o seguinte, vamos colocar ela... Então, ela passaria por esse ponto aqui, ó. Okay, então, ela faria isso aqui, ao invés de descer, ela subiria. Então, ela faria isso aqui, ó. Daqui para cá. Daqui para cá. Então, beleza. Esse daqui, o vermelho aqui, o vermelho é o gráfico da f, o que eu quero? Não.
Ele é o gráfico do módulo de 3x menos 4. Ok? Só que eu quero isso aqui somado uma unidade. Então, a partir do gráfico dessa daqui, eu vou deslocar. Deslocar uma unidade para cima, né? Para cima. Beleza? Então, eu vou pegar esse gráfico aqui e vou deslocar uma unidade para cima. Ok? Acho que ficou meio apertado aqui para fazer o negócio aqui, mas beleza. Deixa eu pegar isso aqui. Acho que eu vou pegar isso aqui para outro lugar, então. Vou pegar na próxima parte. Então, eu vou pegar isso aqui. Ok. Então, vamos pegar esse gráfico aqui. Acho que agora não tem como apagar esse negócio aqui. E vamos deslocar uma unidade para cima. Então, seria esse V aqui, só que deslocado uma unidade para cima. Então, o que eu faço? Aqui é 1, então esse ponto aqui, né, que eu poderia dizer que é um vértice aqui, ele estaria aqui, ok, com uma unidade para cima. E aí, como eu desloquei toda a unidade para cima, então seria uma reta para cá, essa nova reta aqui, ela seria paralela a essa daqui, ok? Então seria algo... Deixa eu colocar de branco aqui para não confundir com essa parte aqui que não dá para apagar. Então seria algo assim, né? Assim. E o outro aqui, assim. Então esse que está de branco aqui, isso aqui que está de branco, né? Esse daqui é o gráfico, esse daqui é o gráfico da F. Gráfico da F. Né? Só lembrando lá, quem que é a minha F, né? É isso aqui, né? É o módulo de 3x menos 4 mais 1. Então, o gráfico da função módulo de 3x menos 4 mais 1 seria esse gráfico branco aqui, ok? Seria o esboço do gráfico, ok? Agora, como que nós faríamos esse gráfico aqui? Assim, às vezes eu sei que ponto que é esse aqui, assim, dá para eu saber que ponto que é esse aqui, dá para saber o intercepto dele com o eixo y, né? Se eu continuar aqui, ó, tem como eu saber esse valor aqui, né? Quem que seria esse valor aqui? Ok? Como que tem, assim, como que é mais fácil você descobrir esses valores aqui? Se a gente fizer pelo método usando a definição do módulo mesmo, né? Então, vamos fazer isso agora aqui, usando a definição de módulo. Vamos pegar, então assim, novamente, esse aqui é o gráfico, esse branco aqui, ok? Vamos escrever aqui pela definição do módulo agora. Vou pegar essa parte aqui, ok? Então, eu tenho aqui, primeira coisa, eu vou zerar isso aqui, então vai ficar 3x menos 4 igual a 0. Então, 3x, 4. Então, x é igual a 4/3. Ok? Essa expressão que está aqui dentro é uma expressão polinomial de grau 1. Ok? Ela está inclinada porque o coeficiente de x é positivo. Então, para eu estudar o sinal aqui, né, o que eu faria? Eu pegaria a reta aqui. Então, eu tenho o 4/3, que é um número um pouco maior do que 1. Então, o gráfico dessa expressão, quando ele fosse passar aqui, né, ele faria algo desse tipo aqui. Então, ele seria positivo, né, positivo nessa região aqui, e negativo, positivo para x maior que 4/3, negativo para cá. Né. Então, como que eu posso escrever essa função aqui agora? Okay. Vamos escrever ela aqui em cima.
pegar aqui, ó. Note que a minha função f, ela pode ser escrita x. Ela pode ser escrita por... Eu vou separá-la em duas situações, ok? Depois eu coloco aqui, que a gente vai ter que só fazer uma continha, né? Vamos pegar aqui. Quando o x for maior do que 4/3, o que vai acontecer? Essa parte aqui será positiva. Então, o módulo dela é ela mesma. Então, simplesmente eu vou tirar do módulo ali, né? Então, a expressão que eu vou ter, aqui eu vou fazer um rascunho aqui, vai ficar 3x menos 4, aí eu já tirei o módulo, mais 1. Aí eu simplifico a expressão, ok? Isso aqui é igual a 3x menos 4 mais 1 menos 3. Então, beleza, essa é a expressão simplificada. Então, a minha função, ela tem essa expressão, ok? 3x menos 3, ok? Ela tem essa expressão, 3x menos 3. Só ver se tem alguma coisa aqui. Isso mesmo. Em qual situação? Na situação, então ela assume na situação em que o x for maior que 4/3, né? Então aqui, ó, na situação em que o x é maior ou igual a 4/3, ok? E quando o x for menor que 4/3? Quando o x for menor que 4/3, isso aqui é o sinal dessa parte que está aqui dentro, ok? Aí essa parte que está aqui dentro vai ser negativa, então eu tiro o módulo colocando o sinal, ok? Então como é que ficaria ali? Vou tirar o módulo colocando o sinal, ok? Isso aqui é só um rascunho aqui. Então ficaria, vou tirar o módulo, então ó, vai ficar assim, ó, 3x menos 4. Eu tiro o módulo, coloco parênteses em tudo, ok? E coloco um sinal aqui. Mais 1. De onde é que vem esse mais 1? Porque eu estou continuando a conta aqui, não só tirei o módulo, né? Colocando sinal, eu estou continuando a conta. Aí beleza, eu tenho que simplificar isso aqui agora, né? Então isso aqui é igual a menos, faço o joguinho de sinal, vai ficar menos 3x, menos com menos vai dar mais 4, mais 1. Beleza? Aí simplificando aqui, isso aqui dá o que? Dá menos 3x mais 5. Então, menos 3x mais 5 é a expressão que a minha f vai assumir nessa situação, na segunda situação. Menos 3x mais 5, né? Menos 3x mais 5. Na situação em que o x for menor que 4/3, né? Então, nessa situação aqui, né, que o x for estritamente menor que 4/3. Isso significa que essa daqui, a minha função f pode ser escrita de forma sintética assim, usando o módulo, ou então desmembrada em uma função que está definida por duas leis. Ok? Beleza, então o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer o gráfico dessa função aqui, nessa região, né? Eu faço o gráfico dessa função e restringo a essa região aqui, o gráfico dela, né? Quando x for menor ou igual a 4/3, eu vou apagar. Depois eu faço o gráfico dessa outra aqui, nessa outra região, ok? E aí eu uno esses dois gráficos. Esse é o moral da história, ok? Note que quando x for maior ou igual que 4/3, a função, o gráfico da função vai ser uma reta que está apontada para cima, né? Que isso aqui é positivo. Quando x for estritamente menor que 4/3, vai ser uma reta descendo. E se a gente for ver, é mais ou menos isso aqui, né? Pelo método espelhado que a gente tinha, que nós havíamos feito. Aqui, tá aqui no próximo. Isso. Então, esse ponto aqui seria o 4/3, né? Isso aqui é o que a gente tinha feito lá do método, né? Esse daqui é o 4/3. Ok? Esse aqui é o 4/3. Só que o gráfico é essa daqui de cima, né? Então, nessa região aqui, ela está subindo. E nessa região aqui, ela tem uma reta que está declinada. Ok?
Beleza, então é isso aí. Você pode fazer o gráfico usando o método aqui, né, o esboço usando esse método aqui para espelhar, né, e colocar o gráfico da função, colocar a expressão da função lá, né, que é essa daqui. Uma pergunta: quem que é esse... Quem que é esse número aqui, né? Quem que é esse número? Esse número, ele é um certo valor que está, né, quando o x é zero. Quando o x é zero, ele é menor que 4/3. Então, eu vou lá na minha lei, que eu usei, que é aqui, né? A função pode ser escrita dessa forma ou dessa forma, né? E como o x é zero na ocasião que eu quero encontrar, então eu vou usar essa segunda lei aqui, ó. Ok? Novamente, aqui. Eu quero encontrar esse ponto. Para encontrar esse ponto, o meu x, nesse ponto de interseção do gráfico com o eixo y, o x vale zero. Ok? Então, x igual a zero. Beleza. Então, eu quero calcular... Aqui. Eu quero calcular f de zero. Em qual das duas eu escolho para colocar o zero, né, para avaliar? Eu vou usar essa daqui, né, porque zero está nessa região. O zero está na região onde o x é menor que 4/3. Então, vou usar essa lei. Então, é aqui que eu vou jogar zero. Quando eu jogo zero aqui, essa expressão me volta o número 5. Isso significa o quê? Significa que aqui vale 5. Se a gente for ver, olha, 1, 2, 3, 4 e está mais ou menos, né? Aqui vale 5. Ok? Então, aqui vale 5. Então, essa é a ideia, ok? Se você usa a fórmula o módulo, né, a definição do módulo, para você definir a função por mais de uma lei, que aí ela fica belezinha. Mas eu acho que na hora de esboçar o gráfico, o ideal é você fazer o método usando deslocamento, né, que é translação, reflexão. Acho que é mais prático do que desenhar lá e depois restringir. Mas aquela outra forma é uma forma que nunca dá errado, né? Beleza, é isso aí. Ok, então nós fizemos esse. Agora, como é que a gente faz isso? É o mesmo estilo, né? Desse daqui, né? Então, lá, é exercício 365. Item F, né? Eu selecionei o item F. Como que nós vamos fazer esse daqui? Se não tivesse esse menos 1, seria a mesma ideia desse, né? Eu desenho a parábola que está aqui dentro e faço reflexão tudo para acima do eixo X, se tiver algo para baixo, né? Então seria o gráfico. Então eu faço esse gráfico e simplesmente desloco uma unidade para baixo, eu translado uma unidade para baixo. Do gráfico eu desço. Essa seria a forma mais simples de se fazer. Okay? Então nós vamos fazer desse jeito e depois nós vamos escrever a expressão da função sem o módulo, né? Só para treinar. Beleza? Então, let's go. Ok. Então, a primeira coisa, então eu vou chamar aqui, olha, chamar de G de x, a expressão que está aqui dentro. O pessoal aí está arrastando cadeira lá em cima aqui. Beleza. Isso aqui é o gráfico de uma parábola, né? Quem são os com cavidade para cima, quem poderiam ser os zeros, né? Bom, é a vida, né? Isso que vocês estão escutando aí, se vocês estiverem escutando, né? Que eu coloco filtro, né? Mas é o vizinho de cima que é um pouquinho hardcore. Beleza. Bom, vamos começar com os números aqui, 3 e 1, vamos ver aqui, ó, 3 e 1,
ok? O produto é 3, ok? A soma é 4, e a soma teria que ser o oposto de 4. Então vai funcionar se eu trocar o sinal aqui. Menos 3 e menos 1. Menos 3 menos 1, o produto é 3. A soma é menos 4, que é o oposto do B. Então, beleza. Esses aqui são os zeros da função. Munido dessa informação, eu vou desenhar o gráfico, né? Então, é no menos 3 e menos 1. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui menos 3 e menos 1. Vamos marcar aqui. Vamos supor que aqui seja o menos 1. E, ó, menos 2, menos 3. Então, aqui é o menos 3 e aqui é o menos 1. Ok? Então, seria uma parábola com concavidade para cima, né? Ela corta o eixo y, né? Ela vai cortar, aqui está o x, aqui está o y. Ela vai cortar o eixo y quando o x for 0, ou seja, no 3. Então, se eu marcar aqui, ó, 1, 2, 3, por exemplo. Aqui vai ser 3, então ela vai passar por esse ponto aqui, por esse ponto aqui, por esse ponto aqui e por esse ponto aqui. Então, ela vai fazer isso aqui. E vou colocar aqui de branco. Opa. É mais ou menos isso aqui. Não vai ser muito perfeito aqui agora não. Ok. Ó. O gráfico tá aqui, tá beleza. O outro tá aqui. Tá ok. Então aqui o menos 1, menos 3, aqui é o 3, né? Beleza, então esse aqui é o gráfico da G, ok? Esse daqui é o gráfico da G. Só que eu quero quem? Eu quero o gráfico dessa daqui. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar o módulo. Quando eu coloco o módulo, o que acontece? Essa parte que está embaixo, ela é rebatida para cima, né? Então, a minha função, o gráfico, ela passa a ser isso aqui, né? Sai daqui, bate aqui, e aí essa parte aqui de baixo é rebatida para cima, né? Dá para ok. Dá para saber, né, o tamanho daqui, né? Só eu pegar o x do vértice aqui, que é 2. Olha, se eu pegar aqui x igual a 2, né, porque aqui é menos 1, menos 2, quer dizer, menos 1, menos 2, menos 3, né? O vértice está sempre no ponto do meio aqui, né, desses dois zeros, né? Então, se eu pegar o número menos 2 e jogar aqui, vai ficar menos 2 ao quadrado 4, né? Então, vou fazer a continha aqui só para... Vai ficar 4 positivo. Jogo menos 2 aqui, vai ficar menos 8, mais 3. Então, 4 mais 3, 7, menos 8, menos 1. Isso significa que o vértice está aqui no menos 2, menos 1. Esse valor aqui é menos 1. Quando eu rebato para cima, ele vai ter que ir lá no 1. Então, isso aqui ela teria que subir no 1. Ok? Então, 1 seria um pouquinho mais para baixo aqui. Não seria nessa altura aqui. Ok? Então, esse aqui seria o ponto menos 2 e 1. Ok? Mas beleza. Só para se alguém tiver alguma curiosidade aí, né? Então, esse gráfico verde aqui é o gráfico de quem? É o gráfico que eu quero, da F? Não, ainda não. É o gráfico só dessa parte. Agora eu vou pegar o gráfico verde, que é o gráfico do módulo da G, e vou deslocar, vou transladar uma unidade para baixo. Ok? Então, eu vou pegar isso aqui e transladar uma unidade para baixo. Vou desenhar aqui, isso aqui de azul. E aí eu vou apagar essa daqui, só para não ter muito problema. Epa. Aqui, ó. Aqui. Porque esse é o gráfico, né? A G que é o gráfico que eu quero. Okay? Então, eu vou pegar o gráfico da G e vou deslocar uma unidade para baixo. Então, como isso aqui está no 1, então isso aqui vem para o 0. Né?
Então vai ficar algo desse tipo aqui, né? Como isso aqui está no zero, então vem para o menos 1. Então vamos colocar, vamos supor que o menos 1 seja aqui. Então seria algo assim. Vai passar por aqui. Vai passar por aqui. Ok, por aqui também. Ele está deslocando, ele está cortando aqui no 3, né? Então ele vai baixar, vai cortar no 2, mas já está meio ruim, já está meio, né? Já está meio ruim aqui no desenho, mas eu acho que vocês estão entendendo. Então vai fazer isso aqui e vai subir assim. E aqui ele vai fazer isso aqui. Ok, tá bom. E vai subir aqui, né? Ok. Beleza, então é isso que você faria no seu algo do tipo, né? Só que aqui é 1, né? Ele teria que cortar aqui, né? Mas seria basicamente eu pegar este verde e deslocar uma unidade para baixo. Então essa é um esboço, né? Uma ideia. Ok? Então esse daqui seria o gráfico da minha f. Ok? Só, novamente, isso aqui ele teria que cortar no 2. Mas como eu já fiz um pouquinho errado, ok? Então essa daqui seria o gráfico da minha f de x. Ok? Função f. Agora, beleza, vamos guardar isso aqui. Agora vamos escrever a função f. Vamos separar a função f em duas, ok? Separar a função f em duas aqui. Então, vamos pegar o seguinte, olha. A minha função f, ela pode ser escrita em duas leis, ok? Então, basta eu eliminar o módulo aqui, né? Para eu eliminar o módulo, eu teria que estudar o sinal, né? E eu já estudei o sinal. Eu sei que que essa parte de dentro aqui, né, era o gráfico da branca, né? O que ela fazia aqui, né? Eu tinha essencialmente eu tinha aqui o menos 3 e o menos 1 e a parábola com concavidade para cima. Então a expressão dentro do parênteses, dentro do módulo, ela era positiva para x menor que menos 3 e x maior que menos 1. Quando ela é positiva, eu simplesmente eu tiro a expressão de dentro do módulo, mantendo tudo do jeito que está, né? Então, dá até para fazer sem fazer rascunho aqui, né? Então, na situação em que o x é menor que menos 3 e maior que menos 1, eu simplesmente elimino o módulo aqui, né? Quando eu elimino o módulo, então sobra... Então, imagine se é um módulo, né? Eu posso simplesmente simplificar, pegar o menos 1 e o mais 3 vai ficar 2, né? Então, essa parte aqui vai ficar o quê? X ao quadrado mais 4x mais 2. Nessa situação aqui, eu vou ter o quê? Isso aqui é a expressão quando x for menor ou igual a menos 3 ou x for maior ou igual a menos 1. Ok? E caso contrário, né? E quando x está entre menos 3 e menos 1, estritamente. Então, o que está dentro do módulo é negativo. Para eu tirar o módulo, eu tenho que colocar o menos, né? Tenho que colocar o menos. Quando eu coloco o menos aqui, quando eu coloco o menos aqui, eu tenho que colocar o menos e fazer a continha. Vou fazer a continha aqui. Okay. Então, aqui vai ficar como? Aqui vai ficar... Vou colocar assim, ó, menos... tudo que está lá dentro do parênteses, né, que é o que? É x ao quadrado mais 4x mais 3, e aí continuando aqui, menos 1. Então eu tirei o módulo, né, coloquei o parênteses e um menos em tudo. Então, se eu for simplificar isso aqui vai ser o seguinte, ó, menos x ao quadrado menos 4x menos 3, menos 1. Então é menos 4. Ok? Então é essa a expressão que vai lá. X ao quadrado, menos 4x, menos 4. Então, cadê?
menos x ao quadrado, menos 4x, menos 4. Essa daqui vai ser a lei da minha f na situação em que o x estiver estritamente dentro do intervalo de menos 3, isso aqui é um sinal de menor, 3 e menos 1. Então essa é a expressão da f, ok? Teria que desenhar uma parábola com concavidade para cima, uma outra parábola com concavidade para baixo. A do parábola com concavidade para cima, eu pegaria só a parte dela que está nessa região, a que está com concavidade para baixo, só a parte dela que está com essa região, juntaria tudo. Aí, do jeito que eu desenhasse aí, o resultado seria isso aqui certinho, essa azul aqui, ó, ali já está embutido, você não tem que deslocar nada, não tem que fazer nada, você só tem que obedecer o que está lá, ok? Só que provavelmente ela seria um pouquinho mais chatinha de zeros e tudo mais, de achar zeros e tudo mais, ok? Mas, bom, é isso aí. Aquela lá é a expressão algébrica e a azul aqui é o esboço da função. Beleza? Então nós terminamos aqui o 365 AF. Isso aí. Valeu!